Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la, e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O quarto domingo da Páscoa é chamado de Domingo do Bom Pastor. Todo ano nós ouvimos uma palavra que sempre precisa ficar guardada e gravada do nosso coração. Jesus estava no átrio do templo ensinando, quando ele diz essas palavras que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Ele se auto-intitula, ele mostra, ele revela a sua identidade mais profunda, dizendo: eu sou o bom pastor. Bom, no original grego, é belo, kalos. Eu sou o belo pastor. Porque, na realidade, bom, belo, verdadeiro, é a mesma realidade. A identidade mais profunda de Jesus é que, por ele ser amor, ele é tudo o que há de bom, ele é a própria bondade. E aí ele mesmo vai fazer o contraponto. Eu não sou um mercenário. O mercenário, ele não é dono das ovelhas, ele não é o senhor das ovelhas. Ele está ali fazendo o trabalho dele por dinheiro. E se qualquer coisa o ameaçar pessoalmente, ele larga as ovelhas, cai fora, porque ele não se sente responsável a ponto de dar a vida pelas ovelhas. Então, o pano de fundo de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu não sou mercenário, é porque existem lobos. É porque o lobo espreita as ovelhas. E é sobre isso que eu quero falar. Então, em primeiro lugar, ele dá a vida pela ovelha. E deu a vida por nós na cruz do Calvário. Mas ele continua dando a vida pelas ovelhas, porque ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. E ninguém tirou a vida dele. O que aconteceu com Jesus não foi uma tragédia. O que aconteceu com Jesus não foi uma obra do acaso, sabe assim? Então, pegaram Jesus e o condenaram à morte e o crucificaram. Em todo momento, segundo São João, Jesus tinha o poder de sair da mão dos seus algozes, em todo momento, no alto da cruz do Calvário. Se Jesus movesse um único dedo, os anjos todos viriam do céu e acabaria aquela situação naquele exato momento. Ninguém tira a vida de Jesus. Ele a dá livremente, por amor de nós. Ele quis carregar sobre ele as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele nos defendeu na cruz da morte,
Ele venceu na cruz a morte. Na cruz ele venceu o lobo terrível, que é Satanás, que nos tinha, a nós, cativos pelo poder do pecado que age no mundo. Ele é vencedor na cruz do Calvário. E na sua ressurreição ficou estabelecida que aquela vitória é nossa vitória também. Você conhece outro Deus que tenha feito isso? Você conhece alguém que tenha feito isso? Que tendo todo o poder nas mãos, negou-se a usar esse poder por amor de você? Por amor a você? Tendo todo o poder para mostrar o quanto lhe ama, não sacou desse poder, mas sofreu. E só depois de todo o sofrimento, venceu a morte para vencer o inimigo. Esse é o meu Deus. Desceu do céu por amor, venceu por amor de nós, e agora essa vitória é nossa. Veja, meu irmão, isso não é uma mitologia, como aquelas que a gente escuta dos antigos deuses que nasciam e renasciam, ou aqueles heróis divinizados da Grécia, da Índia. Não, isso não é uma mitologia. Se apegue com a mitologia e veja o que uma mitologia pode fazer por você. Se apegue com Osíris, Ísis, Krishna, Vishnu, pode se apegar. Faça a experiência e vamos ver. Eu desafio você a fazer a experiência e vamos ver se uma mitologia é capaz de mudar a sua vida, a sua história. É capaz de fazer alguma coisa por você. Não, isso não é uma mitologia. Ele é verdadeiramente o bom pastor. Ele está vivo. Isso que eu estou dizendo para você não é uma ideologia, não é uma ideia que eu saquei a partir de alguns elementos. Isso não é uma ideologia, porque eu não quero te convencer de nada. Eu quero que você experimente. Eu quero que você se coloque debaixo do pastoreio de Jesus. Eu estou dizendo para você, deixa Jesus cuidar da sua vida. Ele está vivo. Deixa Jesus cuidar dos teus negócios. Deixa Jesus cuidar dos teus filhos. Deixa Jesus cuidar da tua casa. Experimenta o poder de Jesus na tua vida. E depois você venha e me conte se isso que eu estou dizendo para você é uma ideologia, se isso que eu estou contando para você é uma mitologia, é uma interpretação que eu saquei da minha cabeça, se isso aqui é uma pseudociência, se isso daqui é uma ideia esdrúxula, ou se isso tem efeito. Experimente. É isso que Jesus está dizendo. Deixa eu conduzir a sua vida. Daí a radicalidade de Pedro, na primeira leitura, quando ele pregava na Porta Formosa. Havia um aleijado, como tantos que Jesus encontrou, que pedia dinheiro para quem entrava. Pedro olhou para ele com misericórdia e disse, olha, eu não tenho dinheiro, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho não é uma mitologia, o que eu tenho não é uma ideologia, o que eu tenho não são bens desse mundo, mas o que eu tenho, a verdade, a beleza, a bondade, a caridade, que tem nome, que é uma pessoa e que está viva, esse eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. E o aleijado se levantou e saiu glorificando, pulando, louvando, agradecendo a Deus. E isso que eu estou lhe dizendo acontece todos os dias. Milagres acontecem e continuam acontecendo todos os dias. Todos os dias eu testemunho na minha vida que ele vive. E daí a radicalidade do que Pedro vai dizer. Por isso não há sobre a terra nenhum outro nome pelo qual alguém possa ser salvo. A salvação só está em Jesus de Nazaré. Eu desafio você, diante de um morto, dizer para esse morto, levanta e anda, vem para fora. E foi isso que aconteceu com Pedro logo em seguida, quando ele ressuscita a Tabita em Jope.
É isso que aconteceu e tem acontecido na história da igreja. Vá ler a vida do Padre Pio. Leia a história de nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, o que acontece em Lourdes todos os dias. Milagres estupendos. Mas eu não estou falando apenas do milagre, da coisa extraordinária. Eu falo do milagre do dia a dia. Das bênçãos e graças do dia a dia. De poder levantar todo dia com razão para viver. Com sentido para a vida. Experimentando a presença de alguém que está vivo. Eu não estou falando de Buda, de Maomé. Estão todos enterrados, viraram todos pó. Eu estou falando de alguém que vive e que reina e que é soberano, sumo sacerdote. O bom pastor, Cristo Jesus. Veja que radical isso. Por isso, Pedro vai dizer, não há outro nome, não há outra pessoa sobre a face dessa terra pela qual alguém possa se salvar. E aí o ódio contra Pedro, o ódio contra a igreja, fanáticos, são fanáticos, são pessoas que não têm equilíbrio. Imagina, só existe uma verdade, só existe uma vida, só existe uma bondade, só existe uma e verdadeira caridade, e que tudo isso se encontra em uma única pessoa. É muita pretensão, é isso mesmo. E aí o ódio, e aí o desejo de eliminar Pedro, acusado de fanatismo, acusado de todo tipo e sorte de coisa. Mas quando aquele homem se levantou, estava provado que Pedro, também ele, fazia as vezes do bom pastor. E que aqueles que estavam no templo eram mercenários, que ganhavam com a miséria daquele homem, pedindo esmola na porta da igreja. Que quanto mais aleijado, alijado, alienado, frustrado, mal resolvido, quanto mais sofrimento, continuando na sua vida, no sentido de não ter perspectiva, de não ter horizonte, melhor. Você está na mão dos mercenários. Por isso os mercenários se multiplicam, oferecendo soluções mentirosas, soluções mágicas. Quando o bom pastor, ele te oferece a única solução verdadeira. Primeiro, se você estiver caído e destruído e derrubado, ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha ferida, põe nos braços e carrega. E é isso que ele faz com muitas pessoas. Mas nem todos estão caídos e destruídos, não. Tem muita ovelha gorda, tem muita ovelha bem cevada, bem nutrida, e que não presta, e que é cabeça dura, e que não quer ouvir a verdade, que está há 40 anos dentro de igreja. Você fala, ela dorme. Ela já ouviu tudo. Ela sabe de tudo. Ela não precisa de nada. A estas ovelhas, Jesus tem que fazê-las andar. E aí ele diz, e eu as conduzirei. Ele não diz vai carregar. Vai fazer andar com as próprias pernas. Vai ter que se exercitar. Gastar a cevada da qual você está empapado. Anos e anos de igreja sem fazer nada. Sempre empurrando as coisas com a barriga. Fazendo de qualquer jeito. Levando as coisas como se aquilo fosse nada. Como se você não tivesse uma dívida com Deus. Uma dívida que se paga com amor. Então a essas eu as conduzirei. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é que existe um lobo que está devorando você, que pode estar devorando a mim por dentro. O lobo, ele se disfarça, ele se camufla. Eu não vou aqui fazer aula de zoologia, mas o lobo, ele sabe vir contra o vento, para as ovelhas não sentirem o cheiro dele. Sim, ele calcula. Ele é
um animal astuto, ele pisa de tal modo no solo, aliás, as próprias patas dele, ele é pesado, mas as próprias patas são acolchoadas, a seleção natural fez isso, para ele poder se aproximar de modo tão sorrateiro, que quando você perceba, já é tarde demais. E é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, se você não tiver na sua defesa o bom pastor. Por que é necessário que haja um pastor? É necessário que haja um pastor porque há um lobo sondando o rebanho. É por isso, senão não precisa de pastor. A ovelha que brinque, que coma, que passeie, que... O pastor foi colocado por causa do perigo do lobo. E é por isso que eu não posso colocar a minha vida à mercê de um mercenário, aos cuidados de um mercenário, aos cuidados de um falso pastor, de uma falsa religião, de uma falsa doutrina, de uma ideologia. Amo filosofia, sou formado em filosofia, tenho mestrado em filosofia, mas filosofia, como diz o padre Zezinho, não me deu felicidade. Então eu não vou colocar a minha vida em filosofia, eu não vou colocar a minha vida em partido político, eu não vou colocar a alegria, o meu horizonte, o sentido da minha história em pessoas, em dinheiro. Eu não posso, porque eu sei o perigo que ronda, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, eu sei que quando eu estou com fome, se não tiver um Deus cuidando de mim, eu como o que vier pela frente. Entendeu? Eu sei que quando eu estou com sono, se não tiver um Deus cuidando de mim, a preguiça vai tomar conta da minha vida. E eu não faço mais nada. Aliás, quando eu acordar, eu vou pro Instagram. Eu vou pro Facebook. E assim, procrastinação em cima de procrastinação. Ilusão em cima de ilusão. Mentira em cima de mentira. Joguinho em cima de joguinho. Se eu não tiver um pastor que cuide da minha vida e diga... Ubirajara, de pé, você tem um Deus que te ama e quer que você se ponha a serviço dele. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que nós vamos fazer hoje? Tamo junto, vamos lá, tem que levantar. Nem um segundo, nem um minuto, pula da cama, vamos lá. Mais um dia, mais um leão para matar. Vamos, Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa, eu parei por aqui, mas eu posso passar a manhã inteira. Há um lobo esperando, há um lobo à espreita. E no momento em que eu vacilar, ele vem com tudo. E se eu não estiver debaixo do pastoreio de Cristo Jesus, a semana inteira, Jesus disse, o alimento que eu vos dou, o meu corpo, o meu sangue, a Eucaristia, o bom pastor que cuida de mim, que me alimenta. E quando eu caio e vacilo, a confissão, poder... falar com Deus na confissão, através do sacerdote, pedir perdão e misericórdia, levantar-me de novo, porque eu sei que se eu continuar naquele pecado, naquela fragilidade, o lobo terá toda a força para vir sobre a minha vida. Então, mesmo na Igreja Católica, mesmo na única Igreja de Jesus Cristo, procurando viver a doutrina verdadeira, eu sei que se eu não cuidar, se eu não pôr Jesus todos os dias como meu bom pastor, há um grande risco que eu venha a me perder. São Pedro vai dizer, a pedra que vocês rejeitaram, Deus fez dela a pedra angular. Ele falava de Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus. É o que depois nós vamos ouvir no Salmo da missa. Pedro fazia a citação do Salmo 117. Vocês rejeitaram. Claro, Pedro dizia dos judeus que rejeitaram Jesus. Jesus diz, olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, que não são desse redil. Jesus está falando com os judeus. Mas elas virão a mim. E haverá um só pastor e um só rebanho. Então não pense, Jesus está dizendo para os judeus, que os pagãos, que os gentios ficarão de fora. Eu vou atrás de todos. Todos virão até mim. Eu atrairei todos a mim. Mas há, escute, quem rejeite. Há quem não queira.
E aí, meu irmão, no momento em que você começa a rejeitar o pastoreio de Cristo, não é assim direto que, não quero o pastoreio de Cristo. Todo mundo, né? Dificilmente todo mundo tem simpatia por Jesus. A recusa ao pastoreio de Cristo geralmente vem pelo recuso a ser membro do redil, a fazer parte da igreja. Então é uma falsa doutrina que entra, uma interpretação pessoal de coisas da sua cabeça, portanto uma heresia. Heresia é uma escolha de uma parte. Então você começa a rejeitar, compreendeu? A pedra é Cristo e você começa a rejeitar. Não, isso aqui da igreja católica eu não gosto. Eu conheci aqui um paroquiano que dizia que não conseguia dizer Santa Maria, Mãe de Deus. Ela só, na hora que rezava, o paroquiano, que quando ele rezava Ave Maria, chegava essa parte, ele dizia Santa Maria, Mãe de Jesus. Ele não dizia Mãe de Deus com a igreja. Isso é uma bobagem, não é? É um herege. Herege. Ele acha que ele está certo e a igreja está errada. 2000 anos de história da igreja. Não conhece a doutrina da divindade de Nosso Senhor e, portanto, da maternidade divina da Virgem Maria. Claro que ela não gerou Deus, Deus eterno. Ela gerou o Deus feito homem no ventre dela. Portanto, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Pra vocês terem uma ideia. Eu sou católico, mas eu não gosto de imagem. Esse negócio de imagem não é comigo. Já fui na casa de católico que não tem imagem, porque não gosta de imagem, porque não aceito as imagens. Você é um herege. Você está fora do pastoreio de Cristo Jesus. Não tem meio termo. Ou você aceita tudo o que a igreja ensina, ou você aceita todo o pastoreio de Cristo, ou você está se pondo fora. Portanto, à mercê do lobo. É por essa brecha que Satanás vai entrar. E você tem uma grande chance de virar protestante, de sair da igreja católica, de apostatar da fé. Quem você conhece que hoje não é mais católico? Que deixou e abandonou? Vocês acham que foi assim? Que um dia a pessoa acordou e disse, não quero mais ser católico. Não! Ela foi se colocando para fora do rebanho. Ela rejeitou a pedra angular, que é Cristo Jesus. E aí, como é que termina isso? Termina em apostasia, que é a negação total da fé. Em cisma, não aceito o pastoreio do Papa, não aceito o pastoreio do bispo, não aceito o pastoreio do padre Ubirajara. Quantas pessoas que vocês conhecem que troca de paróquia porque não aceita o pastoreio do padre fulano de tal? Como se o padre fulano de tal, claro que às vezes não é fácil mesmo. Claro que hoje com um carro na garagem a gente corre mesmo. Mas cuidado com isso, cuidado com isso. Vira e mexe, vem alguém aqui de uma paróquia perto da gente, não vou dizer qual, que vem atacar o padre da paróquia vizinha. E falar isso, e falar aquilo outro. Já rezou por ele? Já dobrou seu joelho no chão? Você sabe que ele tem uma mãe que está doente, muito mal, e que uma pessoa que cuida de uma pessoa doente 24 horas por dia adoece também? Você é capaz de ter misericórdia desse homem que já fez tanto bem aqui na nossa região? Se é insuportável, venha para cá, fique aqui, mas não fique falando mal dele não. Você está rejeitando a pedra que o construtor colocou nessa paróquia. Está grave, é coisa séria, é coisa grave, fale com o bispo. Já que falou com ele, agora não funcionou. Falou com ele, com o padre, não funcionou. Fale com o bispo. É grave assim? Chama a polícia. Chama a polícia, ué. Você é tão assim? Chama nada. Chama coisa nenhuma. Se senta no cabeleireiro e começa a falar mal do padre da paróquia. Você nunca vai ver um protestante fazer isso. Você nunca vai ver um evangélico fazer isso. Mas você vê católico, falso católico, direto fazendo isso. Fala mal da igreja. Fala mal de ministro. Fala mal do marido, que é bom católico. Fala mal da esposa, porque vem à missa. Imagina do padre. Se consegue falar mal dos da família, que são bons católicos, não vai falar mal do padre? Então começa a rejeitar, compreende isso? A pedra
angular foi rejeitada. Vocês não quiseram. Não começa rejeitando tudo. Não começa rejeitando Cristo. Não começa rejeitando a igreja. Começa atacando pequenas partes, escolhendo o que quer dentro da igreja. Esta é a história da apostasia. Muita gente vai terminar condenado, em condenação. Aliás, já vive em condenação por causa disso. Aí depois o demônio ataca, o lobo ataca, destrói a vida da pessoa, leva a pessoa para um caminho que não tem volta. Ah, meu Deus, por que isso aconteceu? A pedra que os construtores rejeitaram, pois Deus tinha feito dela a pedra angular. Tire essa pedra e cai tudo. Tire uma parte da doutrina católica e o edifício inteiro cai. Tire uma única vírgula da doutrina católica e cai tudo sobre a sua cabeça. Não tem isso de escolher, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu aceito isso, eu não aceito aquilo. É essa brecha que o diabo precisa para entrar e destruir a sua fé, e destruir a sua vida. Então sim, vão me chamar de fanático, sim, vão chamar você de radical. Ué, prenderam a Pedro, porque ele disse que não havia outro nome sobre a face da terra que pudesse curar alguém e levantar a vida de alguém, a não ser Jesus de Nazaré. Foi acusado e preso. E tome a igreja de Jerusalém orar por Pedro, para que ele fosse libertado. E aqui eu vou terminando. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos dois deveres como cristãos, diante dessa verdade de Jesus, bom pastor. Primeiro, nos colocar debaixo do seu pastoreio, dentro do seu redil, que é a igreja, com toda a simplicidade, amor de coração. E segundo, a obrigação de andar com as próprias pernas, levados, conduzidos por Ele, e portanto fazendo pastoreio. Nós também, quando percebemos que alguém está indo em heresia, em cisma, em falsa doutrina, abrindo brechas, rejeitando a pedra angular, de alertar essa pessoa com muita caridade, com muito jeito, com muito amor. Tem que ter um jogo de cintura para fazer isso, para a pessoa não se sentir ofendida, mas no final das contas não depende muito da gente não. Tem pessoas que falando ou não falando são ofendidinhas, são mimizentas e não tem muito o que fazer. É difícil mesmo. Falo por mim aqui na paróquia. É uma homilia e aí a pessoa sai, nossa, cuspindo fogo. Porque não quer ouvir. Compreende? E diz, isso não é doutrina católica. Isso aí não é, isso é coisa da cabeça do padre Ubirajara. Foi depois consultar o catecismo? Não foi. Foi depois consultar a doutrina? Não foi. Basta para ela o sentimento negativo de não querer mudar de vida. Porque sabe que abriu uma brecha, tirando a pedra angular. Então o nosso papel, o seu papel de pai, de mãe, de esposo, o seu papel de profissional na sua área é fazer pastoral, fazer apostolado, ajudar para que outras pessoas tenham Cristo como pastor, parem de se influenciar por mercenários, colocando a vida em risco, à mercê dos lobos que estão aí fora. Senhor Jesus, nesta Santa Missa, em que nos alimentais com o pão do céu, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa história, a nossa casa, sob a pedra angular da fé da Tua Igreja, para que sejamos conduzidos por Vós. Sim, Senhor, nós não rejeitamos, ao contrário, nós acolhemos cada centímetro, cada milímetro da Tua palavra, da verdade, da Tua bondade, do ensinamento da Tua Igreja. E é assim que nós queremos também fazermos pastoral, levarmos a Tua palavra, o Teu amor, a todos os cantos da terra. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.